sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o vereador Iris Gonzaga a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Em seguida, ouviremos o hino nacional. Para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis, louvai ao Senhor. Registrar e agradecer a presença da Rádio Tropical, representada pelo Tony Marcos. Obrigado pela presença, Tony Marcos. Assim como agradeço o CNN Notícias, Rádio Visão, TV Caldas e outros veículos de comunicação que veio dar cobertura a essa sessão. Todos os vereadores de posse da ata da sessão anterior, coloco em discussão. Presidente. Tem a palavra a vereadora Gisélia Custódio. Nobre vereador, presidente dessa casa, a quem eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência. Vossa Excelência tem sido um grande maestro na sua gestão, mas
em relação a essa questão, quando eu pedi uma questão de ordem, Vossa Excelência disse que negou na ata passada, está aqui nessa redação assim: submetida à apreciação do plenário a ata da sessão anterior com os vereadores Iris Gonzaga e Gisélia Custódio, solicitando o pedido de questão de ordem que não foi acatado por essa presidência. Então, no meu entender, na minha interpretação, falta qual foi a questão de ordem que Vossa Excelência negou, porque do jeito que está aqui está vago. Então, assim, eu gostaria que constasse o meu pedido, qual foi o meu pedido de ordem, porque eu entendo assim, essa ata é um documento importante porque ela é que registra os acontecidos aqui. Tanto é que põe em apreciação, leitura, discussão e votação. Porque se ela fosse só de prerrogativa de Vossa Excelência, não teria a necessidade de, então, ter a votação. Então, por isso que eu estou questionando Vossa Excelência. É para isso que existe o prazo de discussão, está aberto a qualquer vereador. A ata será aprovada de acordo com a maioria dos vereadores. Então, o espaço ainda está aberto, o vereador que queira discutir a ata. Tem a palavra a vereadora Magda Mofato. Uma vez que não foi acatada, eu não vejo da necessidade de aparecer o assunto exatamente porque não foi acatado. Se fosse acatado, aí eu vejo da necessidade de ter o assunto na pauta. Como não foi acatado, então deixa de ter a necessidade de ter o assunto discutido ou o assunto em pauta. Eu concordo com Vossa Senhoria quando a ata foi feita dessa maneira, justamente por não ter sido acatado e não gerar mais discussões a respeito. Tem a palavra o vereador Iris Gonzaga. Eu acho que, senhor presidente, numa discussão dessa da nossa ata, eu acho que a vereadora Gisele tem plena razão. Nós pedimos aí uma questão de ordem e foi negado. Não custa narrar os fatos que foi negado. Foi negado tanto a minha questão de ordem quanto a questão de ordem da vereadora. Então, acho que a ata foi feita para registrar todos os atos desse plenário. Eu acho que nós podemos colocar em apreciação para votar isso. Essa retificação da ata. Justamente, vereador Iris Gonzaga, o momento de discussão é justamente para isso, e democracia é isso. Tem que prevalecer a vontade da maioria. A presidência achou por bem não incluir, haja vista, conforme foi explanado aí brilhantemente pela vereadora Magda, nós não achamos necessidade de colocar, por entender que foi negado a questão de ordem. Mas eu vou pela maioria. Se a maioria achar que a gente deve incluir, eu, com certeza, incluiremos na pauta. Senhor presidente. Tem a palavra o vereador Mauro Henrique. Bom, eu gostaria de entrar nessa discussão. Eu acho que é uma discussão simples. O pedido que foi feito de questão de ordem foi da sessão passada. E aqui está muito bem explicado que foi negado por Vossa Excelência, então acho que não tem necessidade de voltar uma outra ata de um assunto que é da última sessão ordinária, pelo que eu entendi. Porque nós estamos aqui na terceira sessão ordinária e o assunto que nós estamos discutindo é da última sessão ordinária da nossa Câmara. Então, eu não vejo motivo de nós, aqui a Câmara, votar essa questão se coloca ou não. O que está em discussão, no meu ponto de vista, é se essa ata é aprovada ou não. O que está escrito aqui, quem concordar, vote favorável. Quem discordar, que vote contra. Eu acho que a discussão, eu acho que é em cima disso. Então vamos colocar a ata em votação. Aqueles que forem a favor da ata como se encontra, permaneçam como se encontram. E aqueles que foram contrários, que se manifestem. Então a ata foi aprovada por maioria dos vereadores. Projeto de lei número 09 de 2011, do Executivo, já aprovado em primeira votação, eu coloco em segunda discussão. Em segunda votação, como é votação nominal,
Primeiro vereador, vereador Willis Arantes. Aprovação, senhor presidente. Vereador Valdo Palmerston. Vereadora Silvânia Fernandes. Vereador Iris Gonzaga. Pela aprovação, senhor presidente. Vereadora Gisélia Custódio. Pela aprovação. Vereadora Magda Mofato. Vereador Mauro Henrique. Pela aprovação, senhor presidente. Vereador Evandro da Cruz. Aprovado, senhor presidente. Vereador André Rocha, também pela aprovação. Projeto aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, senhor presidente. Tem a palavra o vereador Mauro Henrique. Gostaria até que o senhor explicasse aí para a população, para que a população possa entender, que às vezes pode estar tendo uma divulgação errônea dessa sessão extraordinária. Às vezes tem gente que estava me perguntando se a gente está recebendo por essas sessões que nós estamos fazendo na extraordinária. Eu gostaria que o senhor explicasse isso, para que a população fique sabendo realmente com transparência o que está acontecendo nessa casa. Primeiro é que nós ainda não estamos em período de recesso parlamentar. O nosso recesso ele começará aí no 1º de julho, estenderá até o dia 31 de julho. Apesar de não estarmos, de entrarmos no período de recesso parlamentar 1º de julho, mas a nossa Casa Legislativa ela permanecerá em aberta. O recesso parlamentar é apenas para as sessões legislativas. Nós manteremos a casa aberta para aqueles cidadãos que queiram visitar a nossa casa, a casa estará aberta. E dentro do período ordinário, ou seja, fora do período de recesso parlamentar, nós temos aí 5 sessões mensais. Essas sessões, elas acontecem sem convocação antecipada do presidente. Já tem o calendário determinado. Quando a presidência vê a necessidade de convocar extraordinariamente dentro do período ordinário, que é o que está acontecendo, nós convocamos. Convocamos porque achamos a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela precisa ser aprovada até dia 30 de junho. Se não for aprovada, nós não podemos nem entrar no período de recesso parlamentar. Então nós vimos a necessidade de convocar e convocamos. Todas as sessões legislativas que são convocadas pelo presidente da Câmara, elas não são remuneradas. Nós já somos pagos para isso, o nosso salário mensal já é pago para isso, então não existe nenhum acréscimo para a Câmara. Nós estamos realizando essas sessões sem receber nenhum acréscimo por isso. Não havendo mais... Palavra, senhor presidente. Tem a palavra... questão de ordem? Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Evandro da Cruz. Presidente, não sei se ainda está aí com o senhor o assunto, para o senhor ser dito à população e principalmente ao futuro vereador Cirlande. Eu gostaria, se fosse possível, que o senhor comentasse a respeito da posse do vereador Cirlande, porque isso foi um assunto que nós comentamos ainda há pouco internamente. Se fosse possível, queria que o senhor falasse também para todos os presentes. Já é de conhecimento dos vereadores e também de toda a população, haja vista que já foi veiculado aí nos meios de comunicação da nossa cidade, o vereador Celso Guaíra assumiu a pasta da Secretaria de Agricultura do município. Como houve a vacância de um cargo de vereador aqui na nossa casa, cabe a nós estar aí convocando o seu suplente para estar ocupando esta vaga. E o suplente do vereador Celso Guaíra, assim como é meu suplente também do vereador Evandro da Cruz, o Cirlande, nosso suplente, eu até, antes dessa sessão, falei com o Cirlande aqui na sala do jurídico e nós já estamos providenciando, Cirlande, para o dia 1º, para que você possa estar tomando posse, e nós faremos uma sessão solene aí de posse ao vereador Cirlande. Aproveito para convidar os vereadores que queiram participar dessa sessão. E nós faremos dia 1º, às 18 horas. Toda a população está convidada, que queiram aí prestigiar a posse do vereador Cirlande. Vale lembrar que essa posse, não é necessária essa sessão solene, mas nós faremos. E fica convidado a todos, Cirlande, que você possa convidar aí sua família, seus amigos, seus eleitores e toda a comunidade caldas-novense. Não havendo mais matérias a deliberar, eu encerro a presente sessão e
como já foi convocado na sessão anterior, estão convocados para o dia 1º de agosto, sessão ordinária.